A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Glórias a Deus. Quem trouxe a Bíblia, para não perdermos muito tempo? Evangelho de Marcos. Capítulo 10, a partir do verso 46. Marcos 10, 46. Deus abençoe, Rodolfo. Serei bem breve hoje. Antes da meia-noite a gente vai embora. Quero ver esse ânimo quando for 11 horas, 11h30. Diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Amém? Pode sentar, irmãos. Fiquem à vontade. E aí, Tiago, ajudar hoje? Vamos? Pega o microfone aí, facinho hoje. Irmãos, vemos um texto que talvez seja um dos mais pregados pela igreja. A passagem do cego de Jericó. Mas o grande detalhe dessa história talvez não esteja exatamente só no cego de Jericó, mas talvez na própria Jericó. Cometemos um erro quando fechamos a Bíblia em algum pequeno texto, em um versículo, sem olhar a amplitude do texto, sem olhar o tamanho do texto. Jericó não entra na história aqui e não termina na história aqui. Jesus não é por acaso que ele passa em Jericó. Jericó não é uma cidade comum que um religioso passaria por ela. Quando você observar, por exemplo, Josué no capítulo 26, essa Jericó que eu falo é a mesma que caiu as muralhas, a cidade o qual Josué rodeou ela, e o povo gritou, tocou trombetas e a muralha caiu. Lá em Josué no capítulo 6, versículo 26, Josué amaldiçoa Jericó. Josué vira para Jericó e fala assim: o homem que reconstruir Jericó, maldito será. O preço do seu filho mais velho, ele lançará os alicerces de Jericó. E ao preço do seu filho mais novo, ele colocará as portas em Jericó. Quando você então começa a observar e pensar, qualquer religioso que se prezasse, não pisaria em Jericó. Jericó passou muitos anos sendo só escombros, ninguém passava por ela ser uma cidade amaldiçoada por Josué. Ninguém pisaria. Até que um belo dia, um homem, por nome Abiú, resolve reconstruir Jericó. Na época em que o rei Acabe se tornou rei em Israel, ele permitiu a reconstrução de Israel. Então o homem vai lá e lança o seu alicerce. 1 Reis 16, capítulo 34, você vai ver esse texto. Quando ele começa a reconstruir Jericó, a lançar o seu alicerce em Jericó, o seu filho mais velho morre. Quando ele coloca os ferrolhos na porta, seu filho mais velho, seu filho mais novo morre. Se cumpre a profecia se cumpre a maldição qual foi lançada em Jericó por Josué. Você encontra isso aí em textos bíblicos. Pois bem, depois disso, Jericó se tornou uma cidade onde qualquer pessoa que adorasse o nome do Senhor de fato e temesse a Deus, não entraria por ela.
Era uma cidade em que você não vê fariseus passando por lá, nem saduceus, muito menos sacerdotes ou escribas. Essa galera não passaria por Jericó de jeito nenhum. Jericó era uma terra amaldiçoada. Quando chegamos então nos tempos de Jesus, Jericó subsiste, porém, esta Jericó que foi reconstruída lá em primeiro livro de Reis, essa Jericó já era ruínas novamente. Ela já era uma cidade pouco mais destruída, não se tinha muito glamour. Mas mais ou menos uns 2 quilômetros abaixo tinha uma outra Jericó reconstruída, a qual Herodes o Grande tinha construído uma casa de inverno, aonde ele vinha passar o tempo de inverno em Jericó. Esta Jericó, que é uma cidade grande agora, que é uma cidade imponente, mesmo assim não tinha religiosos dentro dela, não tinha sinagoga em Jericó. Você vai ver essa Jericó de Herodes, reconstruída por Herodes, quando você olha, por exemplo, o cego Bartimeu. Repara que o cego Bartimeu, Jesus está entrando em Jericó e posa na casa do cego Bartimeu. E a multidão fala assim, mas ele dorme na casa de pecadores? Mas não tinha nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum escriba, nenhum sacerdote, ninguém, só a multidão, porque qualquer religioso que se prezasse não entraria. E eu digo para vocês que eu não entraria em Jericó, e nós não entraríamos em Jericó. Mas quem vai passar por ali é aquele que vai muito além da religião. É aquele que vai buscar quem precisa ser buscado, aquele que acha, aquele que está perdido, independente de onde ele está. Eu abro um parênteses para dizer que aonde a religião não consegue chegar, Cristo chega. Na sua vida, onde o médico não chega, Cristo chega. Aonde você não consegue ver esperança, Ele é a luz daquela esperança. Ele entra em Jericó e não se importa como está Jericó, Ele entra por ela. Mas a história de Jericó não para por aí. Porque se vocês olharem os 2 outros textos parecidos, ou que achamos que é o mesmo texto, que se encontra em Mateus capítulo 20, e o que vai se encontrar no Evangelho de Lucas, fala também de um relato de cegos sendo curados em Jericó. Só que tem uma certa discrepância, porque em um deles Jesus está entrando em Jericó, no outro deles Jesus está saindo, e no de Lucas ele também está saindo. E o que vemos aqui, Jesus está saindo de Jericó. O que se trata também, que paramos e confundimos o texto, é o porquê que o de Mateus fala de apenas de 2 cegos, e o de Marcos e o de Lucas fala de um cego. Porque o de Mateus não é o mesmo texto de Marcos e de Lucas. Irmão Fernando, mas eu sempre aprendi que não é, irmãos. Porque no de Mateus são 2 cegos, e não são mendigos. São 2 cegos, está no texto, não 2 mendigos. No de Mateus, Jesus toca no olho deles. No de Marcos, que é Bartimeu, e o de Lucas, Jesus não toca no olho deles. E o de Lucas fala que ele é um cego mendigo. E o de Marcos, que acabamos de ler, fala que é um cego mendigo e dá o nome do pai dele, não dele. Qual que é o nome do cego? Não. O nome do pai dele é Timeu. Bartimeu é como ele era conhecido. Por quê? Bar é um sufixo do nome pai. Então, ou seja, filho de Timeu. Por exemplo, Tiago ia chamar Barcelso. Imagina? Ficou bom não, hein, Tiago? Imaginou? Israel para Eduardo. Pois é. O conhecido na história não era Bartimeu, o filho cego. O conhecido da história era Timeu, o pai dele. E quem era Timeu na história? Timeu foi um grande general. Alguns dizem, Flávio José, para ser mais específico, fala que ele guerreava ou que ele lutava para o pessoal de Cafarnaum.
Ele era judeu, porém, ele trabalhava nas guardas de Roma, e um belo dia ele se rebela como general, querendo a libertação de Israel do punho de Roma. Aí então os romanos pegam ele e dão uma sentença nele, na praça pública da cidade, rasga-se o ventre dele, na frente do filho dele, que era um jovem garoto. Quando eles rasgam ele, matam ele na frente do filho, pegam uma lança e furam os 2 olhos desse menino, que conhecemos como Bartimeu, o filho de Timeu. E quando é vazado os olhos dele, repara que ele não nasceu cego. Ele fala para Cristo: eu queria tornar a ver, queria tornar a enxergar, porque no meio do caminho tiraram a visão dele. Qual foi a última visão de Bartimeu? A última visão desse menino, desse cego, do filho de Timeu: o pai morrendo, 2 pontas de lança furando os seus olhos. A última coisa que ele enxergou e nunca mais viu. Mas Roma é tão caridosa, tão boazinha, que ela tirou o pai dele. Provavelmente matou a família e confiscou os bens da mãe e dos irmãos, se tivesse, e sobra só um menino. Só que Roma é muito boazinha, irmãos. Roma então faz o quê? Pega uma capa e coloca uma capa nas costas desse moço, na costa desse menino. A capa representava para Roma o direito que você tinha de mendigar. Bartimeu não está na Jericó antiga, ele está na Jericó nova. Do contexto de Bartimeu, depois você vai ver que ele entra para Jericó e se encontra com Zaqueu. Jesus se encontra com Zaqueu depois. Então você vai entender que ele está na entrada da nova Jericó, aquela imponente que tem a casa de inverno de Herodes, onde se tem muito movimento. Ele então tem uma capa, uma autorização de Roma para poder mendigar, porque você não poderia mendigar próximo da casa do rei se você não tivesse uma autorização. Essa é uma autorização especial ainda. Ou vocês estão pensando que ficaria mendigos em praça pública? Já viu algum mendigo em praça pública? Em toda a história bíblica você só vê mendigo na beira do caminho, em beira de estrada. Não tinha mendigo no sinaleiro daquela época, quando apagava os vagalumes. Não, mendigo era na beira da estrada. Esse tinha autorização de ser um mendigo à entrada de Jericó. Um detalhe, não é porque Roma era boazinha, era porque qualquer pessoa que passasse ali lembrava da história daquele que se rebelou contra Roma e falava assim: olha o que acontece com a família de quem se rebela contra Roma. Olha o menino, o estado que ficou. Passa anos a fio se passa na história, e quando passa muito tempo, esse menino agora já é um homem, e ele continua com sua capa. Sua capa servia para 2 coisas: para se esconder do sol em tempo de insolação, e para se esconder do frio nos tempos frios. Roma é muito boazinha. E ele então, sendo um mendigo, começa a ouvir que Jesus passou. Conjecturando eu, entendo que chegou muito mais rápido a notícia de que Jesus curou 2 cegos na Jericó antiga, que estava à beira do caminho. E ele pensa: se curou 2 cegos, pode muito bem me curar. Mas os 2 cegos talvez tenham olho ainda, os meus olhos já estão vazados. E qual situação é difícil demais para Cristo? Nenhuma. Aí chega então Jesus. Quando Jesus está chegando, ele começa a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O povo só diz: viu, fica quieto, para de incomodar o mestre. Ele não desiste e começa a gritar novamente: Jesus, filho de Davi. Jesus para. Quando Jesus para e chama o mendigo, ele faz um ato que muda toda a história. Por isso não é um texto tão fácil como pensamos. Olha quantas coisas tem nele. Mas esse moço, quando ele se levanta, ele faz o seguinte. Versículo 49. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta, porque ele está te chamando. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto
e foi onde Jesus estava. Ele tira a capa de Roma para ir em direção a Cristo. Mas, irmão Fernando, o que isso significa? Significa que na hora em que ele vai para Cristo, ele abandona Roma por completo. Eu não tenho vínculo com Roma. Roma não está mais sobre as minhas costas. O que representa Roma? O mundo, o pecado. Quando ele ouve a voz de Cristo, ele puxa o cordão de sua capa, joga de lado e fala: eu posso não ter mais nada aqui na terra, mas agora aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que tem um reino no céu me chamou, e eu não preciso mais de Roma. Eu não sou mais um mendigo. Eu não dependo mais de pedir esmolas para sobreviver. Eu não preciso mais da capa dele para me cobrir do frio. Eu não preciso mais de Roma para me esconder no sol. Agora eu vou com ele, o mais limpo possível, para ver o que ele quer de mim. Abandonar Roma foi o primeiro grande passo desse homem. E esse é o pior passo que nós cometemos, porque quando Deus nos chama, temos o costume de levar algumas coisas de Roma para dentro da igreja, trazer Roma para dentro de casa. Porque se não dá nada certo lá na igreja, pelo menos eu tenho a capa. Se não der certo esse negócio de seguir Jesus, pelo menos eu tenho os meus amigos ainda do bar. Mas se não der certo o meu namoro com aquela irmã da igreja, pelo menos eu tenho meus contatinhos fora da igreja. Não temos a coragem de nos entregar a Cristo de fato, de abrir mão de tudo que o mundo ofereceu para a gente. O mundo tirou a nossa visão, nos cegou, maltratou os nossos familiares. Roma nos arrebentou, nos deixou moídos, envergonhados, nos distanciou de Deus o máximo que pudemos, e ainda queremos carregar as capas de Roma em nossas vidas com Cristo? Não, irmãos. A pureza de andar com Cristo não requer que você carregue nada de Roma. Não requer que você carregue nada. O mundo não tem nada que oferecer para vocês, nada para oferecer para a igreja. Me dói quando eu começo a ouvir algumas músicas do mundo em versão, como chama? Versão gospel. Parece que somos incompetentes, pastor. Parece que não temos a capacidade de fazer bons louvores ao Senhor. Aí pegamos alguns versinhos de músicas aí. Tem uma música que é aleluia, aleluia tal, e que tem uma versão mundana e fizeram agora a versão crente nela. Irmãos, pega a tradução da versão mundana e vê se tem alguma coisa de crente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E as pessoas pensam que é uma música de louvor americano, faz uma versãozinha qualquer aqui no Brasil. Aí vamos tocar na igreja porque o povo gosta. O povo gosta, mas Cristo não se agrada. O povo pode querer, mas a multidão é a mesma que manda você ficar quieto quando você chama Cristo. Multidão não tem nome, irmãos. É só multidão. Só multidão. Lembra daquela mulher que estava com fluxo de sangue? A multidão oprimia e apertava, tocava Jesus, empurrava, passava a mão no cabelo de Cristo. Mas ela vem por baixo e toca nas vestes de Cristo. E Jesus para. A multidão inteira não segurava Cristo, mas uma que tem humildade de se ajoelhar e tocar nas orlas do manto de Cristo, faz Cristo parar. Deus não tem compromisso com multidão. Não é porque todos fazem que você faz. Individualmente, fomos lavados e remidos no sangue de Cristo. Cristo me chamou individualmente, chamou você individualmente, e juntos nos tornamos uma igreja. Não várias igrejas. Somos corpo de um mesmo, membros de um mesmo corpo, o qual a cabeça é Cristo. Mas cada vez que eu ajuntar mais coisas de Roma para dentro da minha casa, para dentro do meu lar,
Eu me lembro alguns anos atrás, uns 10 para ser mais preciso, talvez mais, já que saiu o negócio do Facebook, eu ouvia as pessoas falando do Facebook. Irmãos, eu sou meio ruim com essas coisas tecnológicas assim, é verdade. O Eduardo que o diga. Minhas filhas então me exortam duramente de vez em quando, porque eu tenho algumas dificuldades grandes com isso. E na época que saiu o negócio do Facebook, antes disso aí tinha um tal de Orkut. Esse é fácil de lembrar, que lembra um pouco do Yakut, e gordinho sempre lembra dessas coisas. Então, o Orkut. Aí acontece, irmãos, que na época que saiu o Facebook, todo mundo falava, eu tenho meu Facebook, eu vou fazer meu Facebook. E eu comecei a ouvir na igreja as pessoas falando assim, o meu Face. Já assim, ficou tão familiarizado com o Face. Não estou falando mal do Facebook, irmãos, mas entenda uma coisa, preste bem atenção no que eu vou dizer. A igreja toma conta de algumas coisas que o mundo cria para ela e pega para ela. Parece que tudo que você coloca o nome gospel na frente é de Deus, não parece? Arraiar gospel, rodeio gospel, festa gospel, não, colocou gospel na frente, pode. Quando a origem é a mesma. Festa junina gospel, pode, Eduardo? Por que não? Porque é uma festa idólatra, irmãos. É a comemoração do aniversário de São João. O crente comemora o aniversário de São João? Então por que eu coloco um gospel na frente e acho que eu posso fazer? Não, mas eu vou fazer então só um arraiar gospel, pode? E coloco uma fogueira lá no meio. Não pode, irmãos. Ou você serve a Deus, ou serve ao mundo. Não existe comunhão entre o mundo e a igreja. A igreja é santa, imaculada, e ninguém toca nela. E enquanto eu viver na minha vida e tiver com essa palavra, ninguém vai falar mal da igreja perto de mim. Eu vou defender até o meu último fôlego de vida. Pecado continua sendo pecado. Doa quem doer. Abandona as práticas do mundo. Joga fora o seu celular. Arranca tudo aquilo que vem contra Deus, mas sirva a Deus. Faça uma limpeza na sua vida. Chegue puro diante do Senhor, sem a capa, sem arrastar aqueles contatinhos do mundo, sem arrastar as pragas do mundo com você. Jesus é suficiente em tudo. E você não precisa de mais nada que não seja Cristo. Em um outro livro, Cristo fala assim: vá para sua casa. Bartimeu não obedece. Bartimeu é desobediente. Ele segue a Jesus. Porque não existe uma pessoa que é chamada por Cristo e não consegue deixar de seguir a Cristo. Não existe. Não existe uma pessoa que se encontra com Cristo e consegue deixar de ter comunhão e contato com Cristo. Cristo nos purifica, irmãos, nos ama, cuida, liberta, transforma. O que eu precisava antes eu não preciso mais. E às vezes somos saudosistas com o mundo. Pegamos pessoas que se converteram há 10, 15 anos e ele começa a falar assim: quando eu era do mundo, Se alguém afronta ele, fala: nossa, se ele me conhecesse há 10 anos atrás, Isso não é ser uma nova criatura. Isso é uma criatura saudosista ao que ele era lá atrás. E quando ele fala assim: nossa, quando eu estava no mundo eu ganhava muito mais dinheiro do que agora. Quando eu estava no mundo, com saudade da capa, com saudade da mendigância. Sem temor ao Senhor. Somos igreja, irmãos. Somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Um sangue puro que não tinha um pecado sequer e foi derramado para a minha vida e para a sua vida. O que mais dói em mim é saber que eu pertenço a uma igreja, mas não tenho o poder de fazer ela crescer. O
que mais dói em mim é saber o trabalho que temos. Eu vejo a labuta do pastor, eu vejo a labuta de alguns obreiros tentando ensinar a verdade, e as pessoas preferem correr naquilo que não é verdade. O que tem de gente que passa o dia mandando vídeos e frases de autoajuda para as pessoas, mas isso não ajuda em nada ninguém, mas não tem coragem de mandar um convite para vir na casa do Senhor ouvir a verdadeira palavra. Mandam para mim o dia inteiro. Eu acho que eu sou meio curva de rio, que a cada coisa que aparece no meu celular, Dani, vocês não fazem ideia, perguntando algumas coisas. E eu sou mais curva de rio porque eu leio tudo e vejo tudo e assisto tudo, irmãos, o que manda para mim. E eu posso garantir para vocês, não é evangelho. Não é evangelho. O evangelho está dentro da Bíblia. Ele às vezes não é tão bonito como você acha que é. Ele não é tão colorido como você pensa que é. Mas é o único que consegue trazer paz para o seu lar. É o único que consegue trazer saúde para a sua família. E o único que consegue te levar na presença do Senhor. É só a palavra do Senhor. Ela é imutável. Ninguém consegue mudar. Ninguém consegue puxar a cerca um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá. É a palavra do Senhor. Não é ela que se enquadra aos meus desejos. Eu me enquadro à Bíblia. Sou eu que mudo, não é a Bíblia que muda. O Evangelho nunca mudou. A mesma salvação que Pedro, Tiago, João, Estevão, Bartolomeu tiveram com essa palavra é a mesma que eu tenho. E o mesmo que vai ter os próximos que virão, porque ela é imutável. E ninguém toca nela, porque ela é santa e imaculada. É a palavra que saiu da boca do Senhor, e nenhuma sequer cai por terra. Você pode não acreditar que Jesus está voltando, pode não acreditar, não tem problema nenhum, seu direito. Mas é minha obrigação falar para vocês, Jesus está voltando. Santifique as suas vidas. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas, que o próprio Cristo diz, aquele que é sujo se suje mais, e os que são limpos se limpem mais. Vemos isso claramente hoje. Muita gente entrando no mais completo da corrupção, e agora sem vergonha nenhuma de dizer. E muita gente querendo servir a Deus da forma mais transparente possível, sem vergonha de ser cristão. Escolhe o caminho, irmãos. O que não dá é para servir Jesus com uma capa nas costas. Não dá. Ou você serve a Cristo sem nada, despido do mundo, ou você serve a Roma com uma capa nas costas. Mas servir a Cristo com uma capa não dá. Não dá. Amém, irmãos? Posso orar com a igreja, pastor? Se coloque de pé, irmãos. Quando eu me converti, irmãos, eu realmente não fui esse processo de se converter e vir, não. Eu fiquei crente de fato mesmo. Eu passei mais ou menos uns 4 ou 5 anos sem assistir televisão. Não que seja pecado, me entenda, mas eu não tinha tempo para isso. Eu lia muito. E não é porque eu sou um grande estudioso, irmãos, porque isso não é de mim. Isso é o Espírito do Senhor. Não sou eu que sou bom ou melhor que ninguém, imagina. Sou o pior dos senhores que estão aqui. Mas é o Espírito Santo que nos move a fazer coisas que nunca conseguiríamos fazer sozinho. Nunca. E um belo dia eu estava fazendo teologia, pastor Beto, uma segunda-feira. E nessa segunda-feira, eu era um jovem casado e tinha a minha primeira filha, a Isabela,
Dá tchauzinho, loira. Dá tchau. Ela tinha 6 meses, pastor. E ela nasceu com uma carne crescida no nariz. Tem um nome técnico para isso, mas eu não sei. Eu estava num curso de teologia, segunda-feira. Eu chego em casa por volta das 10 horas da noite. Eu morava no bairro Cruzeiro do Sul. E quando eu chego lá, está minha avó e minha sobrinha de 7 anos no portão, falando assim: corre para o hospital, porque a Isabela passou mal. A minha sobrinha montou no carro comigo. Eu saí de uma forma insana, vindo que nem um louco. Eu cheguei, na época, ela deu entrada no pronto-socorro, que é exatamente na frente do Ulisses ali. Irmãos, eu só vi a porta e eu ia entrando. Eu não perguntei nada, eu só fui abrindo umas 4, 5 portas e entrando. E ninguém segurava, eu nem ia tentar, porque não ia dar para segurar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu chego lá, eu vejo o meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, minha esposa. E eu não vi a Isabela, sentado numa sala à parte. Quando eu dou de topo, que eu abro uma porta, vem uma médica e abre outra porta de encontro. E dirige para a Catiana e fala assim: mãe, sua filha teve uma parada cardiorrespiratória. E não está fácil. Irmãos, eu confesso para os senhores que foi o pior choque que eu recebi na vida. Porque era tudo que eu tinha. Essas horas não importa nada, irmãos. Mas nada. Essa hora, carro, casa, o que você tiver, seu emprego não vale de nada. Porque o grande tesouro que Deus te deu está indo embora. Uma sensação de impotência. Eu abro a porta e saio para fora. Eu vou na frente. Eu paro de frente, olhando para o Ulisses assim. E eu não sabia nem o que eu orava. E eu só falava: Senhor, cuida, Pai. Cuida, Senhor. Deu mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos, eu entrei para dentro. Do mesmo jeito, o guarda nem se atreveu a entrar na minha frente. E quando eu abro a porta novamente, mais ou menos 1 minuto depois, ou 2, a médica vem ao mesmo encontro e diz assim: mãe, eu não sei o que aconteceu, mas sua filha estabilizou. E só dá um tempinho, mas ela vai embora hoje. Sabe o que é isso, irmãos? É lançar a capa. Quando você não tem mais nada, nenhum recurso, quando é só Jesus mesmo, você não se apega a capa nenhuma. Você tira toda a vaidade e deixa de lado. Tudo joga de lado. Não tenha medo de jogar a capa do mundo fora e servir a Deus. Não tenha medo. O máximo que você vai perder é a sua cabeça. Mas se perder a cabeça como João Batista, a coroa não sai de cima dela. Fechem os olhos, irmãos. Senhor Deus, meu Pai eterno, soberano, Deus de poder e graça, Pai, peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame do seu Espírito, Senhor, sobre aqueles que ainda não receberam, Pai, a graça de ter o Espírito Santo vivendo dentro deles, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus eu peço, Pai, que o Senhor distribua na tua igreja os teus dons, Senhor. Que o Senhor traga, Senhor amado, sobre nós uma pureza tal, que gere frutos que só o teu Espírito pode plantar dentro de nós, meu Pai. Deus, em nome de Jesus eu peço, Senhor, que quem tiver com dificuldade de lançar a capa fora, que o Senhor mostre o quão poderoso é para eles. Meu Pai, em nome de Jesus eu também peço, Senhor, que o Senhor cure aqueles que necessitam da cura hoje, que o Senhor abra a visão daquele que precisa, aquele que está passando por uma dor agora, eu repreendo no nome de Jesus ser curado agora. Aquele que precisa de uma porta de emprego amanhã, Senhor, abra as portas sobre a vida da tua igreja, Pai.
Pai, um pai de família que está triste, Senhor amado, talvez pelas condições da vida, ou pelo endividamento, meu Pai, traz a solução, Senhor. Pai, cuida da tua igreja, esta igreja, Senhor, que lança a capa fora de suas costas, e que confia inteiramente em Ti, Pai. Essa igreja que não tem comunhão com Roma, Senhor, que não tem comunhão com Herodes, Pai, mas se dobra diante do Teu nome, e se lança aos Teus pés, Senhor. Pai, derrama, Senhor amado, sobre nós a Tua graça, Senhor, abundante, Senhor amado, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos consola, nos anima, nos fortalece. E mais uma coisa, ousadamente peço a Ti, Cristo, não se demore, venha me buscar, e venha buscar a Tua igreja, Senhor amado, porque ansiosamente clamamos para que o Senhor venha recolher a Tua igreja e nos fazer morar contigo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. A Tua palavra esconde, Glória a Deus, guardada no meu coração. palavra maravilhosa, irmãos, para nós guardarmos forte nos nossos corações. Contra Ti, Senhor. No dedilhado desses instrumentos, a voz desses irmãos do louvor, ainda nessa noite eu quero, depois dessa palavra tão maravilhosa para os nossos corações, queria que você fechasse seus olhos, toda a igreja. E eu queria fazer um convite nessa noite. Se tiver alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus, esta é uma oportunidade singular.